18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite, equipe. 18 horas, boa noite. Karime Leão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você que nos faz companhia. Você é sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Olhem, sempre lembrando que você pode participar e contribuir conosco aqui no programa 18 horas através do nosso WhatsApp, que está aí à sua inteira disposição. Fique à vontade, use e abuse. É o 994887592, Karime. Exato. Pelo YouTube também você participa aqui com a gente do programa 18 horas. Manda sua mensagem, o seu comentário a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no programa. Mix. A gente começa às 18 horas de hoje com os destaques do dia. Pagamentos atrasados. Profissionais da saúde esperam receber atrasados no governo do Amazonas. Profissionais aguardam reunião nesta quarta-feira para saber se vão receber do governo do estado. Em Brasília, aprovado cotão eleitoral de mais de 4 bilhões de reais para o ano que vem. Ministério Público Federal orienta o governo do Amazonas a fornecer alimentos naturais na merenda escolar. Bom, esses e outros destaques você vai conferir a partir de agora em mais uma edição do 18 horas. Boa noite, mais uma vez para você na sintonia certa. Hoje é terça-feira, 19 de dezembro de 2023, no ar. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. E nós estamos aí já há algum tempo acompanhando a crise na saúde pública do Amazonas e observando aí inúmeros problemas, um atrás do outro, desde a falta de estrutura, insumos, medicamentos, seguindo com equipamentos quebrados que impossibilitam exames e cirurgias e até os salários atrasados, Karime. Acompanhando e denunciando aqui, cobrando inclusive aqui, sem parar no programa 18 horas. Bom, uma situação, né, Carlão, insustentável, tá? Isso. São profissionais como maqueiros, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal do SAMU, além das empresas de limpeza, alimentação e segurança. Todo mundo sem receber, tá? Os próprios médicos ainda não receberam os atrasados. Estão só com a promessa do governo do Amazonas de começar a acertar os pagamentos no ano que vem. Olha aí, com a falta de acordo junto ao governo do Amazonas, os profissionais da saúde cogitaram suspender 50% das atividades ainda esta semana, o que não chegou a acontecer. Isso porque, segundo a presidente do Instituto de Enfermagem de Terapia Intensiva do Amazonas, que é a Suzani Teixeira, depois de várias reuniões, foi prometido o pagamento de um percentual para as empresas que contratam esses profissionais terceirizados. Exatamente, Carlão. E ainda segundo a Suzani Teixeira, eles esperam um posicionamento do governo do Amazonas amanhã, dia 20, sobre esse percentual aí que pode ser repassado para as empresas. Agora, nessa situação toda, eu conversei com a Suzani Teixeira e temos até uma boa notícia, tá? Porque ela adiantou pra gente que vai colocar nas negociações, além do pagamento dos atrasados, a volta dos enfermeiros do IET nas UTIs aqui do estado do Amazonas. Vamos ouvir o que ela falou. O IET teve uma reunião com o líder da Assembleia, líder do governo, o deputado Felipe Souza. Nós conversamos, nós passamos para ele nossa demanda, passamos o número de meses atrasados sem nenhum repasse e passamos também algumas inconsistências que estão acontecendo nas unidades de terapia intensiva e pedimos para que ele intercedesse junto ao governo estadual para que negociássemos nosso retorno para as UTIs, já que o número de enfermeiros não está completo, o número de enfermeiros que estão prestando assistência está deficitário, não se tem enfermeiro titulado em nenhuma das UTIs e continua os pacientes a serem precariamente assistidos. Não sei falar para vocês quando será a nova reunião para que se possa dirimir sobre esses dois assuntos. Nós estamos aguardando, como disse no início, a data de amanhã, dia 20/12,
para poder nos ser informado o percentual de repasse para o IET e também para as outras empresas terceirizadas. 18 horas. Então, eu ainda perguntei para a presidente do sindicato do IET, né, dos enfermeiros, a Suzane Teixeira, se ela acredita aí nessa volta dos enfermeiros para as UTIs dos estados. Aí vamos ouvir o que ela falou. Sim, nós temos muita esperança no nosso retorno e sabemos que tudo será resolvido. Estamos faltando apenas um lapso de tempo. Em breve nós estaremos prestando novamente a nossa assistência com o maior primor e qualidade a todos os amazonenses. 18 horas. Olha, a gente sabe que a questão da saúde do Amazonas não vai ser resolvida com o pagamento dos profissionais da saúde. As unidades estão completamente sucateadas, são vários problemas. Falta tudo, de esparadrapo a máquinas de exames. Não tem como atender a população com dignidade dessa forma, desse jeito. Hein? Exato, Carlão. A gente até falou aqui naquele movimento dos médicos, no início de dezembro, que eles estavam reivindicando não apenas os salários atrasados, mas também a falta de estrutura nas unidades do Estado, nas unidades de saúde do Estado, para conseguir atender a população. Não tem como você tratar um paciente se você não tem remédio, não tem maca, não tem como receber esse paciente. E as denúncias, né, Carlão, não param de chegar. Ontem mesmo a gente falou aqui a respeito de uma mãe que deu à luz no chão da maternidade Ana Braga, gente. São escândalos e irregularidades que deveriam estar sendo fiscalizados. Inclusive, eu conversei com o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, o Dr. Mário Viana, que falou sobre a proibição das fiscalizações do sindicato. Vamos ouvir. Uma das prioridades do sindicato sempre foi a visita às unidades de saúde por conta de denúncias ou mesmo sem denúncias, a fim de verificar as condições que se exerce o trabalho médico e, por conseguinte, dos demais profissionais e aí também, por consequência, a qualidade da assistência de saúde prestada aos usuários do Sistema Público de Saúde do Amazonas. Infelizmente, há mais de um ano e 3 meses, mais ou menos, 1 ano e 4 meses, a Justiça do Amazonas, por uma ação da Secretaria Estadual de Saúde, na figura do seu secretário, né, e no interesse do governador Wilson Lima, nós passamos a ser impedidos de entrar nas unidades de saúde para fins de verificar as condições que a atividade de saúde vinha acontecendo. O fato do sindicato, eu creio muito nisso, não estar fazendo essas visitas no último ano e 4 meses, facilitou essa confusão, essa bagunça, essa esculhambação que está no Serviço Público de Saúde. Falta tudo, falta pagamento, falta insumo, falta leito, falta vergonha na cara. Essa é a grande verdade do que está acontecendo na nossa saúde, infelizmente. E os profissionais de saúde, por prejudicados de todas as formas, como já dissemos, sem o salário, sem as condições mínimas de trabalho, tendo que enfrentar toda essa situação. 18 horas. É aquela história, né, Carlão, que é a pergunta que não quer calar, porque segundo o governo do Amazonas foram destinados 5 bilhões de reais para a saúde. É muito dinheiro. Para a saúde. E cadê? Se nem pagar, se nem acertar o pagamento dessas empresas para pagar o salário dos profissionais, o governo do estado conseguiu regularizar isso. Ele não conseguiu nem cumprir com o básico, que é o pagamento dos salários. Vou lembrar aqui que o governo, essa gestão do governo do estado do Amazonas, a gestão Wilson Lima, foi a que mais arrecadou na história do Amazonas, na história do estado do Amazonas. 170 bilhões de reais em 5 anos. 5 bilhões de reais
para a saúde do estado do Amazonas. E cadê esse dinheiro que a gente está vendo a mãe dando luz no chão da maternidade? A gente vê diariamente, escuta diariamente as denúncias. O que falta aí é responsabilidade, é critério e é gastar o nosso dinheiro, tá? O dinheiro público, o nosso dinheiro suado, é o nosso dinheiro, gastar com critério, com responsabilidade, saber gastar para, no fim, dar o benefício para o cidadão, porque afinal de contas é para isso. Esse dinheiro é para isso, não é favor nenhum. Dar e oferecer uma saúde de qualidade para o cidadão, uma saúde digna para o cidadão. É simplesmente o uso do dinheiro que, por fim, é nosso. É a gente que paga. 6h11, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Olha, o prefeito Davi Almeida lançou hoje o programa Manaus Sem Fome, que promete distribuir mais de 3 milhões de refeições por ano, hein, Karine? Uma maravilha, Carlão. O repórter André Meirelles acompanhou aí o lançamento, tem mais informações, ele conversa ao vivo aqui com a gente. Boa noite, André. Então, vão ser 10 restaurantes Prato do Povo, é isso? Boa noite. Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7, também nas redes sociais. Isso mesmo, 10. Inclusive, até maio de 2024, além aí desses 10 restaurantes, serão servidos 10 mil refeições diariamente para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Esse anúncio ele foi feito pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, hoje mesmo, né? Durante a inauguração da segunda unidade do Prato do Povo, que foi ali no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Vamos conferir. Estamos aqui no Jorge Teixeira, onde nós estamos inaugurando mais um Prato do Povo, onde nós iremos servir 1.000 refeições dia só aqui nesse local. Isso tudo é possível graças a uma parceria com o deputado Saulo Viana, que está destinando emendas parlamentares para nós abrirmos 10 restaurantes Pratos do Povo para melhorar a condição de vida da população da cidade de Manaus. 18 horas. Então, Karine e Carlão, a gente ouviu a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Isso, ele estava ali inaugurando, né, a segunda unidade daqui no bairro Jorge Teixeira na manhã de hoje, porque, olha só, de acordo com a prefeitura, essa iniciativa é para promover a segurança alimentar e combater a fome aqui na capital amazonense. Esse faz parte do programa Amazonas Sem Fome. Inclusive, ele surge no momento em que, de acordo com dados do governo federal, a cidade de Manaus apresenta cerca de 315.334 famílias que estão em situação de pobreza, né? E isso acaba tornando a cidade a quinta capital com o maior número de pessoas nessa condição, né? Inclusive em Manaus, na situação de pobreza e de fome, né, está ocupando a quinta posição, ficando atrás aí somente de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador. Olha só, esse programa, que é o Manaus Sem Fome, ele vai implantar aí 10 restaurantes, que é o Prato do Povo, e a distribuição será cerca de 1.000 refeições gratuitamente e todos os dias, né? Sendo os primeiros que foram no bairro Jorge Teixeira hoje, vai vir aí as outras unidades, né? Novo Israel, Morro da Liberdade e outros bairros que, de acordo com a prefeitura, estão em estudo, né? E implementação também de uma nova cozinha comunitária que vai ser ali no bairro São José 4 e revitalização de 6 cozinhas comunitárias e 3 restaurantes Prato do Povo, né? Vai ter também a ampliação no número das refeições servidas nas atuais cozinhas comunitárias e vão deixar de ser 200 e vão ser 300 refeições diariamente, né? Também vai ser implantado aí do primeiro Banco Municipal de Alimentos, que vai permitir o recebimento, a reciclagem e o armazenamento das doações destinadas às cozinhas comunitárias, né? Também uma aquisição e distribuição de 100.000 cestas básicas em Manaus para famílias inseridas no Cadastro Único, né? Ou CAD Único e atendidas pela Semasc, né? Também vão ter aí nesse mesmo programa, né? Manaus Sem Fome, vai ter ações de educação alimentar
alimentar e nutricional, contribuindo assim para a redução de desperdício, né, e melhorar o aproveitamento desses alimentos. Também serviço de atendimento psicossocial nas unidades, né, e com o programa Manaus Sem Fome haverá um aumento de 445% na oferta das refeições, né? Uma boa notícia aí para que possa tirar, né? O prefeito está embalado aí, né? Exatamente. Para que possa serviço completo. Parabéns, esse programa, serviço completo, né? Para que possa tirar Manaus dessa situação aí de quinto lugar, de maior capital aí, onde as pessoas têm passado fome também nessa linha da pobreza. Karine Carlão. Obrigada, André, pelas informações. Até já. Valeu, André Meirelles, 6h15. 18 horas. Olha, o Ministério Público Federal orienta o governo do Amazonas, atenção, a seguir as recomendações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e que forneça alimentos naturais na merenda escolar em 2024, Karine. Então, Carlão, essa recomendação aí é resultado de um inquérito civil que foi para apurar possíveis irregularidades na compra de alimentos destinados ao cardápio das escolas públicas do estado. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a Janeia Araújo. O governo do Amazonas gastou 15 milhões de reais na compra de peixes em conserva e outros alimentos processados e ultraprocessados, incluídos na merenda das escolas públicas do estado. O problema é que, além de fazer mal à saúde e potencializar a obesidade, doenças crônicas e até câncer, o governo federal repassa verba para que o mínimo de 75% da merenda escolar seja composta por alimentos naturais. Ou seja, os alimentos processados ou ultraprocessados não podem passar de 25% na merenda escolar, mas não foi o que se percebeu aqui no Amazonas. E quem diz isso é o próprio Ministério Público Federal, que recomendou ao governo do estado, à Secretaria de Educação do Amazonas e à empresa contratada pelo governo para que forneçam produtos saudáveis aos alunos. Ainda conforme o Ministério Público, governo, SEDUC e empresa devem seguir as recomendações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. O procurador da República, Igor Jordão Alves, diz na recomendação que o contrato atual entre a SEDUC e a empresa que fornece alimentos para a merenda das escolas públicas está em desacordo com as diretrizes nacionais. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma política pública federal por meio da qual ocorre o repasse de valores a estados e municípios, com o objetivo de garantir a aquisição de merenda para o abastecimento de escolas estaduais e municipais. Nesse sentido, a Resolução 8 de 2020 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação fixa que, no mínimo, 75% dos valores repassados devem ser destinados à aquisição de gêneros alimentícios in natura ou minimamente processados. O objetivo é garantir uma alimentação balanceada e culturalmente adequada. Segundo o procurador da República, Igor Jordão, a recomendação é resultado de inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na compra de alimentos do cardápio das escolas públicas do estado. Verificou-se a existência de um contrato firmado pelo governo do estado e uma empresa privada com um montante aplicado de cerca de 15 milhões de reais, cujo objeto contratual contemplava apenas alimentos processados ou ultraprocessados, incluindo conserva de peixe e outros gêneros alimentícios. Por tais motivos, o Ministério Público Federal emitiu uma recomendação ao governo do estado e à pessoa jurídica para que readequassem o contrato aos termos da Resolução 8 de 2020 ou que anulassem o contrato com vistas à aplicação dos valores da educação básica em acordo com as diretrizes normativas aplicáveis. Os ajustes devem ser feitos na compra dos alimentos da merenda escolar, tanto da capital quanto do interior. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6h19 em Manaus, e a vacinação contra a gripe nos estados da região norte será estendida até 29 de fevereiro de 2024. Até outubro deste ano, o Brasil registrou 11.749 casos de influenza e 1.117 mortes, sendo que a região norte apresentou 631 casos e 88 mortes relacionadas à
doença. Atenção, hein, Carlão? E a prorrogação, Carlão, nesse calendário de vacina é para enfrentar aqui o inverno amazônico, período com maior circulação viral e de transmissão da gripe na região norte. O objetivo é reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelos vírus da influenza aqui na região. E para essa campanha foram distribuídas 7 milhões de doses da vacina influenza trivalente e a estimativa é que 6,6 milhões de pessoas sejam imunizadas. Até o momento foram aplicadas 717 mil doses nos 7 estados da região norte. O Ministério da Saúde quer retomar as altas coberturas vacinais que foram diminuindo ao longo dos anos. Em 2020, a cobertura foi de 95%, enquanto que 2021 foi de 72% e chegou a cair mais ainda, fechando o ano de 2022 em 68%. Olha, o número de casos de influenza registrou aumento entre esses anos, com 7,2 mil afetados em 2021 para mais de 12 mil no ano passado. Mais de 80 milhões de brasileiros fazem parte do grupo prioritário e devem procurar os serviços de saúde para receber a vacina. Mix. Seguimos agora para Brasília, 6 horas e 21 minutos aqui em Manaus. Vamos começar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu bem-vindo. Então, um ano depois das eleições, o Brasil continua polarizado. Segundo pesquisa do Datafolha, 90% dos eleitores dizem que não se arrependeram aí de ter votado em Lula ou em Bolsonaro, né? Ou seja, continua tudo polarizado, o povo bolsonarista, o povo do Lula, ou seja, tudo continua na vibe do nós contra eles. E aí, como é que fica mais um Natal polarizado na casa do brasileiro, Cadu? Boa noite. Karime, continua polarizado, minha querida, e parece que vai permanecer assim por bastante tempo, viu? Boa noite pra você, minha querida, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, essa pesquisa do Datafolha que saiu hoje, ela diz o seguinte: 90% dos eleitores de Lula disseram que não se arrependeram do voto. E 91% dos eleitores de Jair Bolsonaro disseram que não se arrependeram do voto. A margem de erro aí é de 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo, viu, Karime? O Datafolha ouviu 2.004 pessoas em 135 cidades do país no dia 5 de dezembro. Agora, quem admitiu ter se arrependido do voto para presidente no ano passado? 9% disseram ter se arrependido de votar em Lula e 7% disseram ter se arrependido de votar em Bolsonaro. Para você ver, né, Karime, a temperatura política vem mantendo os dois lados inarredáveis, né? E segundo o Datafolha, os entrevistados que se disseram petistas convictos são 30%, enquanto os bolsonaristas convictos são 25%. Os neutros, digamos assim, aqueles que estão em cima do muro, que estão vendo os dois lados brigarem, são 21%. Aqueles mais próximos do petismo são 10%. E os mais próximos do bolsonarismo, aqueles que flertam com o bolsonarismo, são 7%. Karime, essa pesquisa mostra claramente, aí, como você disse, a polarização política do nosso país, né? Estamos vivendo aí um período de transformação social, de inquietação política, mas tem esse ingrediente aí que é a polarização, que está aí atrapalhando esse processo de amadurecimento da nossa política, né? Da nossa sociedade. Por quê? Com a polarização, Karime, vem o ódio. Não que todos os eleitores convictos aí de Lula e de Bolsonaro sejam espalhadores do ódio. Tem muita gente aí, creio que a grande maioria, buscando o equilíbrio, a racionalidade, aqui e ali, claro, discordando do outro lado, né? Os bolsonaristas aí discordando do governo Lula, mas enfim, tem gente aí torcendo para que o país avance de alguma forma. A gente não pode pensar que 90% aí dos eleitores estejam pensando em ódio somente, né? Então essa pesquisa ela veio mostrar também que o cenário de polarização, Karime, ele vai permanecer inclusive nas eleições municipais do ano que vem. Inclusive a campanha política já começou nas redes sociais, a gente já nota um ambiente de guerra, de disputa política árdua, né? Árida aí entre os possíveis adversários, inclusive aí em Manaus, né? E a gente precisa ficar bastante atento, Karime e Carlão, porque a polarização nada mais é do que marketing, faz parte da estratégia de captação de votos. Só dura aquele período da eleição e chega, né? Cada um pro seu lado, cada um vivendo a sua vida. A polarização não pode se transformar em ódio e não pode fazer parte das nossas vidas, nem do nosso comportamento.
a gente precisa saber viver dentro das diversidades e também viver com as diferenças, inclusive na política. Karime Carlão. Cadu, só que eu acho que o brasileiro pensa política como pensa campeonato de futebol, né? A coisa, né, apaixonada, enfim, né? Segue aí, Carlão. Cadu, olha só, deputados e senadores aprovaram a lei de diretrizes orçamentárias assegurando, olha aí por quê, 4,5 bilhões de reais para o fundão eleitoral. É isso, Cadu? Vai continuar, né? O ano passado já foi isso. Todo mundo. Então vai continuar os 4 bi para gastar com campanhas eleitorais. Não tinha outro... Não? Continua, Carlão, continua os 4 bisão aí, é isso mesmo. Agora à tarde o Congresso Nacional aprovou a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com esse dispositivo aí de assegurar para as eleições municipais do ano que vem 4 bilhões e meio de reais. Esse valor, Carlão, é quase o mesmo em relação às eleições do ano passado. Os partidos aí bem que tentaram hoje aprovar um valor até maior, viu? Mais expressivo, já que o número de candidatos a vereador e a prefeito vai ser maior no ano que vem, porém eles não conseguiram, graças a Deus, né? Para garantir esse recurso, Carlão, o relator da LDO, o deputado Danilo Forte, ele teve que cortar investimento das estatais. Então teve muita empresa estatal aí perdendo dinheiro para o ano que vem para garantir as eleições dos nossos queridos parlamentares. E não para por aí, Carlão. Além do fundão eleitoral gordinho, os parlamentares também aprovaram hoje o aumento da participação deles, ou seja, do Congresso Nacional no orçamento público. Ou seja, o valor das emendas vai ser maior, na ordem de 48,5 bilhões de reais, divididos aí entre os senadores, deputados federais e as bancadas estaduais. E além disso, Carlão, tem mais, viu? Também foi aprovado um dispositivo que obriga o governo a liberar esse valorzão aí de 48,5 bi até o dia 30 de junho do ano que vem, para as prefeituras, para os governos, para as entidades filantrópicas, para os fundos sociais, enfim, para quem o parlamentar quiser enviar. Esse dinheiro, Carlão, vai ser muito importante para que os parlamentares que vão se candidatar ou apoiar algum candidato realizem as obras que garantam aí a projeção política necessária para angariar votos no ano que vem. Ou seja, quem é deputado e quer ser prefeito vai sair na frente, com certeza. A forma como a LDO ficou, Carlão, após essa votação de hoje, foi uma dura derrota para o governo Lula, Carlão, porque perde cada vez mais autoridade sobre a gestão dos recursos federais. Cada vez mais o Congresso Nacional toma decisões sobre o orçamento público da União e a gente passa a viver uma espécie de semipresidencialismo. O governo mandando menos e o Congresso Nacional mandando cada vez mais. Carlão e Karime. Bom, Cadu, vamos lá. Para finalizar, quais foram os outros destaques do dia? Fala pra gente daí as rapidinhas de hoje. Bora lá de rapidinha, Karime e Carlão. A gente começa falando de uma reviravolta no STF sobre o piso salarial da enfermagem. Piso salarial que deixa de ser nacional. Polêmica do dia, né, cara? Inclusive, exato. Exatamente. A maioria do colegiado votou para que o piso salarial seja aplicado de forma regionalizada, respeitando as regras de cada estado e por meio de negociação entre patrões e empregados, no caso dos seletistas. Isso mudou completamente o entendimento passado, que era do ministro Luiz Roberto Barroso, que era de manter um piso mínimo nacional. E além disso, Carlão e Karime, as horas semanais foram mantidas em 44 horas. E dessa forma aí cessa aquela briga eterna, ad eterno aí em torno do piso salarial nacional da enfermagem. Essa decisão deve nortear outras ações que tratam de criação de pisos salariais nacionais. A gente sabe que tem muitas categorias aí na fila buscando no STF e também no Congresso Nacional a criação de pisos salariais nacionais. Então, é provável que o Congresso Nacional tenha entendido que não adianta atender o clamor dos sindicatos, atender o clamor das categorias de criar pisos salariais, porque a pressão das empresas é muito grande, dos estados e municípios, tanto que acabou dando essa reviravolta no STF. E hoje, Karime, teve manifestação dos estudantes em frente ao Congresso Nacional contra um projeto de lei que trata da revisão do ensino médio. Esse movimento aí repercutiu bastante nas redes sociais, não é a proposta apresentada pelo atual governo, trata-se de um projeto de autoria do deputado Mendonça Filho, que foi apresentado na época do governo de Michel Temer.
Aí teve uma manobra da oposição, os parlamentares tentaram colocar esse projeto em votação para tentar contrapor a proposta do governo, mas aí a estratégia acabou não avançando e o projeto ficou para ser votado só no ano que vem. E para a gente finalizar, Karime, atenção, porque está na pauta de hoje da Câmara dos Deputados um projeto de lei de autoria do deputado Sidney Leite que harmoniza o prazo de vigência constitucional dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Isso daí é uma repercussão à aprovação da semana passada da reforma tributária. Então é como se fosse um ajuste no texto constitucional. Então vamos acompanhar esse desdobramento desse projeto. A votação começou ainda agora, então vamos ver até que horas essa votação vai continuar e se realmente esse projeto vai ser analisado e votado ainda hoje. Vamos acompanhar. Carlão e Karime, volto com vocês. Obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Até amanhã, Cadu. Um abraço. Agora 6h31. Você é o melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o Ministério da Justiça lança aplicativo para facilitar o bloqueio de celulares roubados. É o nosso assunto em instantes. Mix. E agora conferindo a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 98%. Mix. Olha, o Rio Negro subiu mais 19 centímetros de ontem para hoje, elevando agora o nível no Porto de Manaus para 16 metros e 79 centímetros. Mesmo essa cota, a Praia da Ponta Negra continua interditada para banho, hein? Atenção. A Prefeitura já solicitou, inclusive, um laudo do Serviço Geológico do Brasil para liberar a praia aos banhistas, mas até agora não recebeu esse laudo. 6h32. O Ministério da Justiça e Segurança lançou nesta terça-feira o aplicativo e o site Celular Seguro para facilitar o bloqueio de aparelhos roubados e inibir esse tipo de crime que tem inclusive crescido no Brasil, hein, Karime? Pois é, Carlão, o celular seguro aí, quem tiver o celular roubado ou furtado vai poder avisar de uma vez só, né? Várias instituições parceiras do governo, como a Agência Nacional de Telecomunicações e agências bancárias. Vamos entender melhor agora na reportagem de André Meireles. Um botão de emergência para impedir o acesso de criminosos a aplicativos financeiros e dados pessoais em casos de roubo ou furto de aparelhos celulares já está disponível para a população. O aplicativo e o site Celular Seguro, lançado nesta terça-feira, permite bloquear o aparelho, a linha telefônica e os aplicativos bancários em poucos cliques. Com o Celular Seguro, quem tiver o celular roubado ou furtado vai poder avisar de uma vez várias instituições parceiras do governo. A ferramenta já está disponível para navegadores da Google e Microsoft e vai ganhar aplicativos para Android e iOS a partir desta quarta-feira. A proposta prevê que quem se cadastrar previamente e tiver o celular roubado, furtado ou perdido pode registrar uma ocorrência no aplicativo. Um alerta é emitido ao mesmo tempo para operadoras de telefonia e bancos que participam da iniciativa, como explica o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. Apertou o botão, a informação chega na Anatel, que em até 24 horas faz o bloqueio, e a maioria dos bancos também já participando vão bloquear também o acesso aos aplicativos, enfim, ao Internet Bank. O governo federal também prevê ampliar a parceria com operadoras de celular para bloquear o chip e não apenas o aparelho, e impedir o recebimento de mensagens de textos que permitam recuperar senhas de redes sociais, por exemplo. O bloqueio da linha telefônica por meio do chip estará disponível no aplicativo a partir de 9 de fevereiro de 2024. Até lá será preciso continuar bloqueando a linha entrando em contato com a operadora de telefonia. Conforme o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, as plataformas iFood, Uber 99, Mercado Livre e Nubank também vão aderir ao programa. A presença aqui desses aplicativos
do iFood, do Uber, do 99, aplicativos que têm os cartões de crédito também das pessoas embarcadas, que ficam ali abertos e que estão se comprometendo também a, num prazo breve, aderir e passar a efetuar o bloqueio ou a suspensão, é muito importante. Segundo o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022 foram registrados quase 1 milhão de roubos e furtos de celulares em todo o país. Para o especialista em segurança digital Aldo Evangelista, os bloqueios de vários aplicativos após a perda do celular vão dar mais segurança para o usuário. Através desse aplicativo, vários bancos já fazem parte, já são parceiro do governo federal, através desse aplicativo Celular Seguro. Alguns aplicativos também de automóveis, já verifiquei, alguns aplicativos também a qual as pessoas consomem alimentos, já fazem parte desse banco de dados, e outros também virão. Ou seja, para você utilizar esse aplicativo, você deve baixá-lo através do celular, seja para Android ou através do iOS, para quem utiliza o iPhone, ou utilizar através do seu computador. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 35 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Lembrando, hein, querido ouvinte, valendo a sua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592. Participe. Falando em ouvinte, Karime, nesse clima de Natal, nós temos aí algum presente? Temos mesmo. Galera, é o seguinte, você tá passando aqui agora na porta da Rádio Mix, chega junto. A primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva um par de ingressos para o cinema do grupo UCI, exato. Você é nosso convidado, um par de ingressos para a primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix. Olha, o governo federal não dará reajuste salarial ao funcionalismo em 2024, mas pode aumentar benefícios, Karime. Então, Carlão, servidores públicos federais aqui do Amazonas repudiam aí essa decisão. Inclusive, eles já estão mobilizando uma marcha do serviço público no ano que vem lá em Brasília. Vamos entender melhor os detalhes desta história agora com a Adonai Araújo. Mesmo após o congelamento salarial por causa da pandemia em 2020, os servidores públicos federais não terão reajuste salarial em 2024. O anúncio foi feito pelo secretário do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, José Lopes Feijó, na última reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente de 2023, realizada nesta segunda-feira. Na ocasião, foi anunciado aos sindicatos presentes uma série de readequação nos valores dos benefícios concedidos aos servidores públicos da União. Aqui no Amazonas, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais, Sindicep-AM, repudiou a proposta do governo federal. De acordo com o secretário-geral do Sindicep, Walter Matos, que também faz parte da Condicef, entidade que representa os servidores federais em nível nacional, o aumento de benefícios para plano de saúde não vai atingir sequer os servidores públicos. Os servidores públicos federais não têm plano de saúde mais. O plano de saúde é muito caro e todo mundo saiu do plano de saúde. Esse é um dado, é um fato. Outro fato incontestável é que aposentado e pensionista não recebe auxílio alimentação. Então, o que o governo está propondo melhoria de benefício. De benefício, entendeu? O que não atende o conjunto da categoria de servidores públicos. Walter Matos lembra que os servidores federais amargam anos sem reajuste salarial. Tiveram 4 anos massacrados no governo Bolsonaro, sem um centavo de reajuste salarial, com ataque às entidades sindicais, e 3 anos no governo Temer também sem nenhum centavo de reajuste, enquanto era implementada as emendas parlamentares e orçamento secreto e a emenda constitucional número 95, que congelou o salário dos servidores por 20 anos. Nós temos 53% de perdas salariais e não dá para aceitar benefícios e
proposta de 9% parcelado de 25 e 26. Inaceitável a proposta, sabemos as dificuldades que o governo tem dentro do Congresso, mas se tem 50 bilhões para emenda parlamentares e não tem um centavo para rever servidores, é inaceitável. Os servidores do Amazonas já se mobilizam para participarem da grande marcha dos servidores públicos que vão a Brasília cobrar reajuste salarial. A marcha está prevista para o primeiro semestre de 2024. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h39. Atenção, estudantes, esse é para você, hein? Começou o período de entrega da documentação dos classificados do programa Bolsa Universidade 2024 para adesão das vagas nas instituições de ensino superior. Atenção, nós vamos agora aos detalhes com Rodrigo Soares. Os candidatos contemplados na primeira chamada do programa Bolsa Universidade devem entregar a documentação indicada na inscrição nas instituições para as quais tenham sido classificados até o dia 20 de dezembro, de 8 da manhã às 3 da tarde. A apresentação deve ser presencial e os documentos originais com cópia. Quem não entregar os documentos será eliminado automaticamente. Após a conferência dos documentos, é emitido pela coordenação do programa o encaminhamento de matrícula para a adesão ao benefício junto à instituição de ensino superior. Ao todo, são 50.841 pessoas que se inscreveram para concorrer às mais de 34 mil bolsas com descontos de 50% até 100% oferecidas para este processo. Nesta primeira chamada, 18.794 candidatos foram classificados, como explica o prefeito de Manaus, Davi Almeida. São 18 mil classificados em 18 instituições de ensino, de graduação, e nós estamos dando esse pontapé inicial para que os contemplados, possam vir entregar o seu documento e já saem daqui matriculados para iniciar um curso de graduação já a partir do ano que vem. O portal do candidato no site sgbu.manaus.am.gov.br está disponível para esclarecer dúvidas. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, agora 6h41 e as neoplasias, tumores e doenças do aparelho circulatório são as maiores causas de óbitos por doenças crônicas não transmissíveis no Amazonas ao longo dos últimos 5 anos. É o que aponta o último boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. E aqui no Amazonas foram registradas 19.273 mortes por doenças crônicas não transmissíveis entre os anos de 2018 e 2022. Essas doenças são caracterizadas por múltiplas causas e fatores de risco, de um intervalo entre a exposição da doença e início dos sinais e sintomas, além de curso prolongado da doença, origem não infecciosa e associação com deficiência e disfunção. Olha só, o boletim aponta que a diabetes mellitus aparece sempre, com os maiores números de óbitos, com uma média anual de 438 mortos na série de 5 anos, seguida pelo infarto agudo do miocárdio, com uma média anual de 408 mortes, e câncer de colo de útero, que acomete somente o público do sexo feminino, com 214 mortes. Olha, a Polícia Civil prendeu um motorista de condução escolar por estupro de vulnerável e também favorecimento à prostituição de adolescentes, Karine. Pois é, o repórter André Meirelles, ele está acompanhando esse caso, volta a conversar com a gente ao vivo aqui no 18 horas. Então, André, segundo a polícia, o motorista desviou o caminho da rota para cometer o crime. O que mais sabemos sobre o assunto? Muito boa noite mais uma vez, Karine e Carlão, todos que nos acompanham. Olha, segundo a polícia, ele fazia um caminho diferente, mais demorado assim para ter a chance de cometer o crime. O homem de 36 anos, segundo a Polícia Civil, desde 2020, ele assediava as vítimas, ele mostrava vídeos pornográficos e também o próprio órgão genital antes de consumir o crime. Inclusive, a delegada Joyce Coelho, que é a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, ela disse que a denúncia chegou até a polícia após a vítima, a criança ali, contar para uma amiga que foi abusada. Os familiares dela então entraram em contato com a mãe da adolescente e relataram tudo o que havia ocorrido, então a denúncia chegou. Vamos conferir a fala da delegada Joyce Coelho.
criminosos, inclusive chegou a levar o adolescente até a casa dele, onde praticou o abuso sexual. Ele já fazia a condução escolar dessa adolescente desde 2022 e passou a apresentar vídeos pornográficos até chegar no dia que ele levou o adolescente até a residência dele. Assustada, ela acabou contando os fatos para uma amiguinha e essa família acabou entrando em contato com a genitora. Foi assim que a denúncia chegou na delegacia. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu a fala da delegada Joyce Coelho, que é titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, falando aí sobre a prisão desse homem de 36 anos de idade, suspeito de ter estuprado adolescentes, aí, o qual ele trabalhava fazendo transporte escolar de várias crianças, e aí acabou sendo denunciado pela própria vítima por ter cometido isso. O homem ele foi preso na manhã de hoje e contra ele ainda há um outro boletim de ocorrência pelo mesmo crime, né? A outra vítima tem apenas 12 anos. A delegada pede também que os pais e outras estudantes que eram transportadas aí por esse homem conversem com as filhas ou com os filhos para descobrir se eles também foram vítimas, né? Caso isso tenha ocorrido, a orientação da delegada Joyce Coelho é que os pais devem procurar a Delegacia de Proteção à Criança ou Adolescente, que fica ali no conjunto Morada do Sol, no bairro Aleixo, né? A gente tem mais uma informação aqui, Karime e Carlão. Suspeitos de aplicar golpes com rifas na internet, o Lucas Picolé e Mano Queixo, eles ganharam direito à liberdade aqui na capital amazonense, né? Os dois deixaram aí o Centro de Detenção Provisória Masculino, segundo a defesa deles, né? Então conseguiram que eles fossem postos em liberdade. Eles são investigados por suspeita de fraude com a venda de rifas pela internet aqui mesmo na cidade de Manaus, né? Os dois foram presos durante a Operação Dracma, que também prendeu Isabelle Aurora. A influencer essa deixou a prisão em outubro deste ano. E agora, para encerrar aqui o nosso giro policial, o Ministério Público Federal denunciou à Justiça Federal do Amazonas 2 homens presos em flagrante enquanto transportavam 47 quilos de ouro extraídos de garimpo ilegal. O material, avaliado em aproximadamente 15 milhões de reais, representa aí a maior apreensão da história do Estado, segundo a Polícia Federal. De acordo com o Ministério Público Federal, os homens vão responder por crime contra o patrimônio da União na modalidade de usurpação, e a pena varia aí de 1 a 5 anos, além de multa que eles vão ter que pagar, Karime Carlos. Beleza, André. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Boa noite. Mix. Olha, o último dia útil do ano para atendimento presencial ao público nas agências bancárias com expediente normal vai ser no dia 28, quinta-feira agora, hein? Atenção, gente. Na sexta-feira, 29, não há expediente bancário e as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público, Karime. Então, Carlão, vale lembrar que, conforme previsto em resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, os bancos não vão funcionar, tá? Nos dias 25 e nem no dia 1º de janeiro. Já nos dias 26 e 2 de janeiro, que caem aí na terça-feira, os bancos funcionam normalmente para atendimento presencial ao público nas localidades onde não há feriados municipais. Mix. Para 6h48, lembrando para você, querido ouvinte, participe conosco, 994887592, o WhatsApp tá valendo para você, como fez aí o nosso querido Vanderlande Souza, lá da Cidade de Deus. Nós vamos conferir aí, inclusive mandou um áudio, cara. Olha aí, que legal. Fala, Vanderlande. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Vocês são um trio aí do jornal 18 horas. Carlão, eu estava ouvindo aí sobre os restaurantes que o prefeito vai inaugurar. Beleza, bacana, legal. Muito bom. Isso bacana, aí é beleza. Muito bom. Só que alguém tem que avisar pro prefeito e alguém tem que avisar pro governador do prato cheio que as pessoas não comem só uma vez por dia, não. O prato cheio só dá o almoço. E final de semana não funciona. Então eu acho um negócio meio estranho isso. A gente vai acabar com a fome da população se só dá uma refeição por dia.
Eu queria que o prefeito, o governador, esses políticos que têm isso na cabeça, eles comessem só uma vez por dia também, para ver se eles iam aguentar. Eu me chamo Vanderlan de Souza Carvalho, moro na Cidade de Deus. E a Cidade de Deus está debaixo d'água agora, nesse exato momento, às 18 horas e 16 minutinhos. Chuva, Carlão e Karine, chuva, muita chuva. 18 horas. Beleza, Vanderlan, obrigado pela sua participação. Karine, tem Temos mais? também Olha Marcos aí. Soares, da Vila da Prata, também conhecido como Ponta Negra, gente. Bom, ele disse o seguinte: não dá mais para esconder que o sistema de saúde do Amazonas está colapsado. Quem precisa de uma simples consulta com um médico especialista simplesmente não consegue. Ele diz mais: estou há 3 meses tentando uma consulta com um ortopedista e não consigo. Isso é humilhante, disse aí Marcos Soares. Valeu, Marcos. Valeu, Marcos. Valeu, Vanderlan. Participe também, 994887592. Mix. Economia. Agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,81%, cotada a R$ 4,86. O euro fechou em queda de 0,27% aos R$ 5,34. O Bitcoin fechou o dia valorizado em 0,62% aos R$ 206.998. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, subiu 0,59% e bateu 131.851 pontos, um novo recorde histórico. Bom, e o mercado financeiro reduziu a expectativa de inflação deste ano de 4,51% para 4,49%. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Desde junho do ano passado, essa é a primeira vez que o IPCA deste ano fica abaixo de 4,5%. Mix. E chegou a hora dos bastidores da política local, com ela, a Cíntia Blink, que já está aqui com a gente nos estúdios da Mix. Pois é. Boa noite, Blink. Então, Menezes está aí por um fio no PL, né? E fica cada vez mais sem opções para concorrer à Prefeitura de Manaus. Afinal de contas, nós já estamos em 2024. Conta mais, Blink. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, Coronel Alfredo Menezes, ele que é ex-superintendente da Suframa, foi muito bem na eleição passada, né? Ele quase toma o Senado aí do senador Omar Aziz. Em Manaus foi o senador mais votado, e tá bem na pesquisa, né? Ele pontua bem nas pesquisas, fica ali entre o prefeito Davi Almeida e o deputado federal Amon Mandel, mas logo em terceiro, muitas vezes, aparece Coronel Menezes. Então ele tá pontuando bem, pontuou bem na última eleição, mas agora ele aparece aí como alguém que talvez não consiga entrar por não ter um partido para chamar de seu. Ele tá no PL naquela briga com o deputado federal Alberto Neto, que votou lá sobre a reforma tributária de forma diferente. Aí Coronel Menezes fez aquela crítica, a gente acompanhou. Então ele tá não vai no PL, como falou você, Karime. E também tem outros partidos que poderiam abraçá-la, partidos de direita, né? Para fazer sentido ali, já que ele tem também como grande aliado político o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, essa relação também ficou um pouco estremecida, mas era um grande trunfo de Coronel Menezes. E agora, partidos assim, como por exemplo, republicanos, progressistas, Partido Renovação Democrática, Partido Novo, todos eles negam abrir a porta para Coronel Menezes ser candidato a prefeito. Por exemplo, o Novo até acolhe, mas não nessa possibilidade de ser candidato. Então, assim, ele está num bom momento, ao mesmo tempo não tem um partido para chamar de seu e para vir aí como candidato. Então, ele está numa situação um pouco delicada. Karime, Carlão. Cíntia, olha só, ex-deputado estadual Chico Preto, ele está indo para o PL de Jair Bolsonaro. Procede essa informação aí de bastidor? Sim, ele vai ao PL, me contou agora de tarde. Aí a dúvida que eu fiquei foi, isso aí foi com aval do prefeito Davi Almeida? Não foi, porque há uma aliança ali, né? E o que ele me respondeu foi que a relação dele com o prefeito Davi Almeida vai além da legenda. Eles são amigos, né? Uma relação mais madura, mais transparente. Aqui são aspas
de Chico Preto. E a decisão de ir para o PL é por conta do alinhamento político e ideológico, e que isso já tinha sido conversado diretamente com o ex-senador Alfredo Nascimento, que é o presidente do partido no Amazonas, por quem ele é muito agradecido, disse Chico Preto. Então teremos Chico Preto no PL e participando aí certamente da eleição de 2024. Agora não sei se virá como, né? Prefeito ou vereador. Acredito que vereador seria mais a chance aí dele emplacar, já que a gente não está vendo o nome de Chico Preto em pesquisa eleitoral. Karime, Carlão. Sim, tio, o deputado Silas Câmara, o que está acontecendo com ele, gente? Parece que ele está acendendo aí, o negócio está tão complicado que ele está acendendo uma vela para Deus, outra para o diabo. Conta mais. Pois é, o que está acontecendo? O que é essa vela para Deus e outra para o diabo? Acontece que Silas está nessa situação de ele pode ser cassado ano que vem. Já falei que ele não está automaticamente cassado, apesar da maioria dos juízes decidir pela cassação. Como teve um voto vista, quando esse voto vista voltar, o juiz pode argumentar lá que não deve ser cassado e os outros podem mudar de ideia. Isso não seria incomum, a gente já viu acontecer muitas vezes. Apesar de que é estranho a beça, porque imagina, todo mundo já leu, todo mundo já sabe o assunto e falou, tem que cassar. Aí do nada, esse juiz teve uma ideia aqui que eu não tinha percebido, mas há coisas que acontecem na justiça eleitoral, já né? aconteceu outras vezes. Já aconteceu, não é novo, não seria novo. Mas ele está preocupado e está se movimentando. Ele chegou a mandar mensagens para pastores dizendo que devem fazer uma corrente de oração, né? Um movimento aí de oração. Aí vou ler aspas, tá, gente? Porque ele está sendo vítima de processo espiritual forte com todo o inferno e seus representantes em terreiros de macumba, feitiçaria, tudo prática humana do mal, mais homens poderosos querendo nos arrancar de onde Deus é e o povo nos permitiu chegar. Então essa é parte da mensagem que ele está mandando para alguns pastores. Mas ele não se apega só a pastor não, porque ele também fez aí o meio de campo político da coisa. Ele esteve conversando com o ministro do Lula, ministro Flávio Dino, da Justiça, e a desculpa oficial era o seguinte: vamos falar do fundo a fundo de 21 milhões que devem ser usados para a implantação do Corpo de Bombeiros nos municípios do interior. Mas bastidores dizem que essa foi a reunião ali colocada oficialmente, mas foi conversado sim sobre essa história dele escapar da corte eleitoral aqui no Amazonas por meio de uma forcinha do colega aí da esquerda. Uma ajuda. Enfim. É isso. É isso, trago mais informação amanhã. Beleza, até amanhã, Cíntia. Mix 18 horas. Esporte. Chegou agora o giro esportivo, Cid Soares. Cid, olha só, Fluminense fez bonito. E na final do Mundial dos Clubes ele já tem aí o adversário Cid, para encarar essa batalha? Saiu do forninho quentinho hoje. Olha aí, que legal. É o jogo mais importante, né, da história do Fluminense. Já tem adversário definido, sim. O Manchester City venceu os Reds aí por 3-0 nesta terça-feira em Jeddah e vai enfrentar o tricolor na final do Mundial de Clubes. A decisão será na próxima sexta-feira, 3 horas da tarde, horário de Brasília, com transmissão da TV Globo, do GE e do Globoplay. Eu já ia falar Globo. O que é isso? Bom, os dois times chegam à final do Mundial pela primeira vez em sua história. Tanto o Fluminense quanto o Manchester City conquistaram o título continental inédito nessa temporada. E a gente vai torcer. Eu sou Quem é o favorito, cara. Aí no... Pra mim é o Fluminense. Não, mas no geral. Assim, no geral... Ninguém não tem ainda, né? Fluminense, eu acho também. Eu sou Fluminense. Enfim. Beleza. O Nacional Futebol Clube, que está de olho já no Campeonato Amazonense de 2024 e segue no mercado em busca de reforços e anunciou a contratação do atacante Fabinho Polhão hoje à tarde. Jogador de 28 anos, foi revelado na base do Flamengo, com passagem por clubes cariocas como a Portuguesa, Goitacás e Audax. O seu último clube, né, depois de jogar fora também do país, foi o Serrano do Rio, onde ele atuou em 22 partidas, marcou 10 gols, foi líder de assistência na terceira divisão do Campeonato Carioca, onde conquistou o acesso para a Série A2 do estadual como vice-campeão. Portanto, tem peso. O Barezão já vai começar aí, falta só um mês, abrindo 2024 com o Super Campeonato Amazonense. E a partida de abertura terá o Princesa de Solimões Alvorada, às 7h30 da noite no estádio Gilbertão, lá em Manacapuru. No dia seguinte nós temos Nacional e São Raimundo aqui na Colina, 3h30 da tarde.
não dá pra perder, hein? Bem legal isso. Lateral esquerdo, Lucas Piton, de 23 anos, essa pra encerrar, foi contratado pelo Vasco aí no começo do ano, foi um dos destaques de 2023, porém, a operação de transferência dele junto ao Corinthians segue dando problemas pro Gigante da Colina fora das 4 linhas. É que o Vasco foi acionado judicialmente por uma empresa que cobra dívidas relacionadas ao parcelamento da compra do Lucas Piton. A empresa entrou com uma ação pedindo a execução contra a SAF, cobrando cerca de 12,3 milhões. No começo do ano, o Vasco adquiriu 60% dos direitos do Piton por cerca de 16,2 milhões a serem pagos em 6 prestações, 3 neste ano e 3 em 2024. Com o Corinthians tinha uma dívida com essa empresa, 5 das 6 parcelas, 80% do montante, deveriam ser repassadas para ela. Porém, o Vasco deu um pino. Não pagou nenhuma parcela. É isso. Encerramos até amanhã. Valeu. Caloteiro. É o Vasco, né? Bom, 7 em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Ministério Público Federal recomendou ao governador do Amazonas que cumpra as determinações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação na compra dos alimentos da merenda escolar. De acordo com o Ministério Público Federal, o contrato com a empresa que fornece alimentos para as escolas públicas está em desacordo com as diretrizes nacional. Os cardápios escolares devem ser elaborados tendo como base a utilização de alimentos naturais ou minimamente processados. No caso do Amazonas, o Ministério Público Federal destaca que todos os alimentos disponibilizados pela empresa contratada são ultraprocessados, entre eles salsichas e carnes em conserva. Diante deste cenário, o órgão recomenda que o contrato de 15 milhões de reais seja reajustado ou anulado. Em caso de recusa injustificada, o Ministério Público Federal diz que poderá adotar as providências judiciais e administrativas cabíveis ao caso. Mas acima dos valores envolvidos, a recomendação revela que a comida que as crianças estão comendo nas escolas do estado do Amazonas não é saudável, ou seja, faz mal à saúde de milhares de estudantes. E isso é um escândalo. Agora 7h01. 18 horas. Boa noite, Karime. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.